Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, e, em especial, falando depois do professor Juarez Cirino dos Santos, que dá até vontade de dizer, olha, concordo com tudo, assino embaixo e ficar calado para não comprometer o sucesso do evento. Eu agradeço, em particular, ao convite do Tribunal Popular, que, através dessa forma de movimento, acabou com um preconceito que eu tinha, porque eu achava que era impossível essa expressão, Tribunal Popular. Seria uma contradição em seus próprios termos. Talvez um pouco influenciado pela leitura do Foucault, lá no Microfísica do Poder, que ele diz que toda vez que se tentou criar um tribunal popular, esse tribunal deixou de ser popular, porque acabou se reproduzindo uma ótica do Estado opressor, uma prática opressora própria dos Estados totalitários. Mas essa forma de movimento, eu acho que rompe um pouco com esse preconceito, afasta esse preconceito, e está sendo muito prazeroso e produtivo estar aqui com vocês hoje. Estamos aqui para discutir o encarceramento em massa, que, pelo título do evento, é um símbolo do Estado penal. E também para discutir aquilo que os organizadores chamaram de sistema de justiça. E eu poderia, então, traçar um link e dizer que a função do sistema de justiça é a construção do Estado penal a partir do encarceramento em massa. Essa é a função do sistema de justiça. Para além do discurso declarado, que é fazer justiça, a funcionalidade real do sistema de justiça penal tem sido encarcerar. E aí nós temos que tentar entender como é que se dá esse fenômeno. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a partir daquele momento histórico, daquela quadra histórica que ficou conhecida como a Era do Ouro, em que se deu um crescimento expressivo da riqueza produzida, se criou uma expectativa da redução das desigualdades, da diminuição dos conflitos. Com a derrota militar, política e econômica do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, tudo isso parecia apontar para a condenação do pensamento autoritário, sobretudo daquele pensamento autoritário que se concretizava em atos de castigo, em atos que visavam o extermínio da população. Então, vivíamos um tempo de otimismo. A terceira revolução tecnológica, com um avassalador domínio da técnica da natureza, que prometia submeter a natureza aos desejos do homem, também davam uma expectativa extremamente positiva. Se acreditava no aumento da produção e também na redução da jornada de trabalho e na valorização do homem. Em resumo, tudo parecia indicar que a sociedade mundial caminharia na direção de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Por evidente, todos nós sabemos, senão não estaríamos aqui, senão o Tribunal Popular não botaria o Estado no banco dos réus, todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Aliás, vou abrir um parêntese aqui para frisar o meu local de fala, tá? Eu sou juiz de direito, trabalho numa vara criminal, logo eu sou um agente do Estado, logo também estou no banco dos réus, então peço que vocês considerem a minha fala como o juiz considera a fala do réu, né? Que é algo como uma manifestação da autodefesa. Pretendo não mentir, mas poderia mentir pelo local de fala. Aliás, o que mais faz o juiz é mentir, né? Ele mente que a prisão ressocializa, ele mente
que está fazendo um bem para a pessoa quando está encarcerando ela, que está fazendo um bem para a sociedade. Então, a mentira é algo muito próprio do juiz. Na minha posição de réu, eu poderia mentir, mas vou tentar não mentir, deixando claro que a minha fala não é neutra. Aliás, neutralidade, por definição, é impossível, porque nós temos valores que são agregados à nossa personalidade, a partir da nossa história de vida, da nossa caminhada. Bem, vamos lá. Então, diante desse quadro de otimismo, a maioria dos teóricos do sistema penal apostavam no declínio da prisão. Eles acreditavam que, cedo ou tarde, a prisão, como instrumento de controle social, seria abandonada. O Louis Vacan, trabalhando esse momento, ele fala o seguinte, que a prisão era vista como uma instituição em declínio inevitável, destinada a ser substituída, em médio prazo, por instrumentos de controle social mais difusos, discretos, racionais e diversificados. Mas, como nós já antecipamos, esse prognóstico fez água, revelou-se completamente equivocado. A revolução tecnológica, que prometia libertar o homem, na realidade, levou à submissão desse homem, que perdeu importância na cadeia produtiva. Houve uma intensificação da produção, ao mesmo tempo em que se dava não a diminuição da jornada de trabalho, mas a diminuição da importância do trabalhador nessa produção. Criou-se uma multidão, um exército de desempregados. Eu não gosto muito da metáfora bélica, de exército, de guerra, até porque no Rio de Janeiro, de onde eu venho, a metáfora, como diz um grande amigo, o professor Geraldo Prado, ela deixou de ser metáfora, ela virou realidade. E talvez nem guerra, porque guerra supõe perdas, baixas nos dois exércitos. O que nós vemos no Rio é efetivamente extermínio. Baixas só de um lado. Bem, consegui me perder. Não, formamos um exército de desempregados, um exército, uma multidão de pessoas indesejáveis ao sistema, indesejáveis às elites. Indesejáveis por quê? Primeiro, não interessavam mais a produção, não serviam mais à produção, as máquinas fazem o trabalho. Segundo, não tinham poder econômico para consumir, logo não interessavam também ao consumo, à sociedade de consumo. Então, como percebeu um criminólogo chamado Joachim Ong, aquela sociedade inclusiva se transformou rapidamente numa sociedade excludente. Em substituição, como bem falou, como bem frisou o professor Juarez Cirino, em substituição ao Estado social, vem a erupção do Estado penal, como definiu Louis Vacan. Diante desse quadro, desse triste quadro, a partir do final da década de 60, eu acho em especial, a partir do ano de 1975, a prisão se revitaliza, contrariando os prognósticos. A prisão volta a ser, e aí com força total, o principal instrumento de política criminal no mundo todo. E quando a gente fala em política criminal, nós estamos falando, por evidente, uma opção. Uma opção. Então, se optou pela prisão como forma de controle da população indesejada. Criou-se no mundo inteiro aquilo que tem sido chamado de novo gulag carcerário. No Brasil, o problema ainda se apresenta de forma mais grave, porque, mais uma vez, recorrendo à fala do professor Juarez Cirino, nós vivemos num país de capitalismo tardio, no qual as promessas da modernidade, liberdade, igualdade, fraternidade, se a gente pegar a Revolução Francesa como um momento ideal, como um marco da modernidade, isso é controvertido, mas tudo bem, mas que essas promessas nunca saíram do papel. São mitos liberais burgueses. Liberdade, o que é liberdade? Eu sou livre para fazer aquilo que a minha capacidade econômica permite. Eu chego para uma criança
que mora na rua, aqui na Praça da Sé, e digo, olha, seja feliz, porque se você morasse em Cuba, você nunca conheceria a Disneylândia. Mas como você mora no Brasil, você é livre. Você pode conhecer a Disneylândia quando você quiser. Ela vai rir da minha cara. Igualdade. O que é igualdade? Eu, Rubens, de terno e gravata, não sou igual a eu, Rubens, de bermuda e camiseta. Eu sou tratado de maneira diferente. Se eu não consigo ser igual a eu mesmo, imagina falar em igualdade. Fraternidade, então, é uma palavra que nós perdemos o sentido. A gente não sabe mais qual é o sentido da palavra fraternidade. Eu passo por cima do menino que mora na porta da minha casa, mora ali na entrada do meu prédio, dorme na rua, eu passo por cima dele e nem vejo esse rapaz. Ele adquire uma espécie de invisibilidade social. Uma invisibilidade que só vai desaparecer quando ele pegar numa arma e for me assaltar. Eu passo a identificá-lo. Não como um indivíduo, não como cidadão. Eu passo a identificá-lo como inimigo. E a marca, a principal característica do inimigo é não ter direito. Não ter direitos. Então, no Brasil, uma ideologia patriarcal, patrimonialista, que confunde o público e o privado, esse quadro, que é um quadro mundial de revitalização da prisão, ele assume ares ainda mais drásticos. Aqui, a nossa multidão de indesejáveis, ela é maior. E isso se mostra muito claramente quando percebemos hoje a quantidade de pessoas que estão encarceradas. A gente poderia dizer, seguindo a linha que tem sido desenvolvida por alguns sociólogos e filósofos brasileiros, que 3 são as estratégias adotadas no Brasil para conter os indesejáveis, essa população de indesejáveis. A primeira são as políticas assistencialistas, do tipo Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo, Bolsa Chapinha. Tem bolsa para tudo quanto é tipo, políticas assistencialistas. Você contém a fúria ou a revolta de parcela da população que não interessa diretamente à sociedade de consumo. Segunda estratégia é o encarceramento em massa, que nós estamos debatendo aqui. E a terceira estratégia também foi comentada pelo professor Jair Cirino dos Santos, que é o extermínio, direto. E hoje em dia, sem pudor. Hoje em dia, perdemos o pudor de praticar ilegalidades contra as camadas mais pobres da sociedade brasileira. E chega a ser ridículo isso. Autoridades do Estado do Rio de Janeiro declarando que vão fazer buscas e apreensões em todas as casas do Complexo do Alemão. E olha, é uma ilegalidade desnecessária, porque estava cheio de juízes loucos para legitimar esse absurdo. Ia ter juiz pra caramba. Difícil seria encontrar juízes que não autorizassem essas buscas e apreensões, porque o juiz vive numa encruzilhada terrível, denunciada pelo Garapon, que é a encruzilhada entre uma origem aristocrática e a tentação populista, de aparecer bem em foto de jornal. Então ia ter juiz pra caramba para autorizar. Mas a falta de pudor, de praticar ilegalidade contra as camadas mais baixas da população, chegou num extremo que se quer pedir para esses juízes assinarem esses mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, etc., se deixou de lado. Porque não precisa. Não precisa. Estado de Direito, infelizmente, é uma realidade para poucos. E nós temos que realmente indagar de que Estado de Direito nós estamos falando. Vamos lá. Bem, diante desse quadro, o Nilo Batista tem uma frase, a partir da leitura do livro Lacan, que eu acho fantástica, que é: os presídios se transformaram no Brasil no grande plano habitacional para a miséria. Não sei se o Nilo ontem aqui falou isso para vocês, mas é isso. Os presídios estão, hoje, ocupando o espaço de um plano habitacional. Aquelas pessoas que estão me incomodando, que são disfuncionais, nós encarceramos, quando não exterminamos. Eu acho que o próximo evento, talvez, do Tribunal Popular pudesse ser, para além do encarceramento em massa, o extermínio, que é o próximo passo. Eu acho que realmente a pobreza vai acabar. Não
tenho dúvida, só que será que o preço que nós estamos pagando não é alto demais? Se nós quisermos continuar a afirmar que vivemos numa democracia? Bem, nesse contexto, qual é o papel do sistema de justiça? E eu vou fazer um acordo semântico aqui para tentar definir sistema de justiça como um conjunto ordenado de agências, instituições, leis, práticas que tratam do poder penal, do poder de punir, do poder de aplicar respostas estatais àqueles desvios que são etiquetados como crime. Porque crime não é uma realidade natural. A criminalidade não é uma realidade natural. O que é criminalidade? A criminalidade é aquilo que se obtém na encruzilhada de uma dinâmica conflitiva. O conflito é inerente ao ser humano, existe conflito sempre, com políticas criminais que optam por criminalizar determinadas condutas. Não existe um crime que seja... Não existem condutas ontologicamente ruins. O crime não é um conceito substancial, como diz o Ferraioli. O crime é um conceito formal. Crime é aquilo que o legislador diz que é crime. O que hoje é crime, amanhã pode deixar de ser. Isso não é incomum. Recentemente, o adultério deixou de ser crime. Acho que a hipocrisia era tanta, né? Tanta pessoa se colocava naquela situação de praticar esse crime que resolveram descriminalizar. Então, o que é crime hoje? Drogas, que é, me parece, ser o principal fator de encarceramento, pelo menos no Rio de Janeiro, que é a questão das drogas. Amanhã ou depois, podem deixar de ser criminalizadas. Como nos Estados Unidos, acabou a lei seca e a venda de bebidas alcoólicas, que são drogas também, só que drogas lícitas, passou a ser permitida. Então, no plano ideal, qual seria a função desse sistema de justiça? Seria atuar como garantia contra a opressão, tanto estatal quanto particular, de servir como limite ao exercício desse poder penal, que é em si autoritário. Não existe exercício de poder penal que não seja autoritário. Mas o sistema de justiça deveria funcionar como limite, como interdição, aquela coisa da lei na psicanálise, interdição. Mas não é isso que funciona. O sistema de justiça não veda o arbítrio. O sistema de justiça tem historicamente funcionado como um instrumento de legitimação dos abusos. No Estado penal, a quebra da legalidade, ela é inevitável. O Zaffaroni trabalha isso muito bem num livrinho chamado Direito Penal do Inimigo, ou algo similar. No Estado penal, a lei não funciona como limite. E o sistema de justiça criminal, que adquire legitimidade a partir do respeito à legalidade, do respeito à lei, passa a funcionar como um instrumento de ampliação da pena, de ampliação do cárcere e, não raro, também de legitimação do extermínio, como quando determina arquivamentos dos famosos autos de resistência, que nada mais são do que a formalização, do que uma tentativa de legitimação de políticas de extermínio promovidas pelas polícias Brasil afora. Mas por que a lei não serve como interdição, não serve como limite? Porque existe uma diferença ontológica entre a lei e a norma que é produzida pelo intérprete a partir da lei, entre o significante e o significado. A lei, ela é interpretada por um intérprete, por um juiz, por um promotor, por um policial, por defensores, que estão inseridos dentro de uma tradição autoritária,
que têm preconcepções autoritárias, que acreditam na pena, que acreditam que a pena é um bem. E a partir dessa preconcepção autoritária, dessa tradição autoritária, esses intérpretes da lei criam normas autoritárias, normas que potencializam, que levam à legitimação de um Estado penal travestido de Estado democrático de direito. E aí também cabe perguntar, sempre que a gente fala de democracia para quem? Porque para mim a democracia funciona, mas não funciona para todos.